Eu queria iniciar com três pontos que são bem claros na sua campanha, em relação a salário mínimo, pagamento de débitos ao funcionalismo público, né, e geração de empregos. Numa das suas propostas, você fala em geração de 30 mil empregos para o Distrito Federal, né, rapidamente. A gente quer entender, tendo em vista que a situação do Distrito Federal em educação, saúde e segurança hoje, ela não é das melhores. A gente queria entender como isso é possível, né? Principalmente essa geração de empregos. Debate, né, com os candidatos, isso é importante, fazendo essas entrevistas. E, primeiro, normalmente há até por uma concentração demográfica, até econômica maior na chamada região. E de uma forma, na chamada sul, né, saída sul, Santa Maria, por conta de ali do outro lado, na fronteira goiana, se encontrar municípios muito populosos de Goiás, né, falo de Lusiana, Valparaíso, Novo Grande Oeste e Sul, eles acabam tendo, né, no debate sobre a realidade econômica do Distrito Federal, uma importância maior. E a gente não pode esquecer que nessa região norte, nós temos Planaltina, Sobradinho 1 e 2, temos a Fercal e temos também o Paranoá e Itapuã. E as regiões dos condomínios também. Pois é, né? região dos condomínios. Então, ali tem meio milhão de habitantes. Né? Não é uma população pequena. Se fosse um município, seria considerado um município de grande porte. Então, tem que ser considerada nesse planejamento do Distrito Federal de uma forma mais cuidadosa. Na questão do emprego, o Distrito Federal ele tem hoje 300 mil desempregados. Se a gente for considerar o trabalho precário, aqueles que têm a condição de assalariado sem carteira assinada, autônomos, o emprego doméstico e formal, a gente tem mais 400 mil. Então, estamos falando de uma massa de 700 mil pessoas que estão ou desempregados ou numa relação de trabalho precarizado. E nós temos que gerar oportunidades para essas pessoas. O Distrito Federal é uma unidade de federação muito rica, a mais rica do todo o país, e é inadmissível que praticamente metade da população ocupada esteja nessa situação precarizada. Quando a gente coloca em nosso programa a geração de 30 mil empregos de forma emergencial, através de uma frente de trabalho para serviços urbanos, e também 30 mil empregos, 30 mil vagas para o programa Jovem Aprendiz, a gente está focando, no primeiro caso, empregos para chefe de família, né? E não é necessariamente só homens, né? 40% dos chefes de família são mulheres hoje no DF, mas é onde mais sente a questão do desemprego. São os chefes de família porque são os responsáveis pela maior parte dos gastos familiares. E também o jovem aprendiz, que está focado principalmente no ritmo do desemprego. O desemprego da população jovem está em 46%, na média está em 19%. E é uma população vulnerável, vítima, né, do assédio da criminalidade. Né? A gente considera, por exemplo, que nas regiões
contingente de 30 mil para realizar obras que... Como é que seria a contratação desse pessoal? Ou a gente, o caminho seria pela Nova Cap, tradicional, ou uma outra alternativa que a gente estuda, isso foi realizado pelo município de Santo André, em São Paulo, diretamente pela própria administração pública. Seria um contrato por um período de 6 meses, onde se remuneraria pelo salário mínimo, mas considerando aí os encargos, que seriam necessários. E aí a gente vai estar estudando essa viabilidade, estudando o caso de Santo André, ver se pode contratar diretamente através de um contrato temporário. E esse salário mínimo que você falou, seria já esse novo salário mínimo que você propõe? Já o novo salário mínimo. Na verdade, não é o novo, que a gente pensa em implantá-lo em duas oportunidades. Começar com metade. A nossa ideia é um salário mínimo 30% acima do piso nacional. Por que isso? O Distrito Federal, como disse, além de ser a unidade mais rica da federação, ela tem um custo de vida mais elevado no Brasil. Isso é reconhecido no Brasil inteiro. O custo do aluguel, o custo do transporte, tudo que você imaginar, aqui é muito elevado. Então não tem nenhum sentido nós pagarmos o mesmo salário mínimo do que paga o Maranhão ou o Piauí. Lá o custo de vida é muito menor. Então, se paga no Maranhão e no Piauí. E outros estados que não tão ricos quanto o DF, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, já tem o salário mínimo regional. Eles já pagam um salário mínimo, varia, às vezes 15%, 20%, 25%, acima do piso nacional. Então, nós temos condições de pagar um salário mínimo maior. Faríamos isso em duas vezes. Metade seria dado já em 2019 e metade em 2020. Para isso, precisa a aprovação da Câmara Legislativa, mas a gente acredita que a Câmara Legislativa não vai colocar nenhuma dificuldade, porque isso é fundamental para responder a segunda parte da sua pergunta, de onde vem o dinheiro. A gente gerando um salário mínimo maior, esse dinheiro vai circular na economia, vai fazer com que a venda no comércio, a prestação de serviço, ela cresça. Vou fazer um paralelo com o que aconteceu no governo Lula. O governo Lula, quando prometeu que ia elevar os salários mínimos, vai quebrar as pequenas e microempresas. Eu sou o diretor técnico do SEBRAE e aí, acompanhava, até pelo Conselho Federal de Economia, acompanhava essa discussão e nos posicionava favoravelmente à política de valorização do salário mínimo, porque é a lógica contrária. Quando você eleva o salário mínimo, as pessoas que vivem com salário mínimo, um salário e meio, 98%, 99% desse rendimento ele vai para consumo. Tá certo? Então, quando você bota esse dinheiro na mão dessa população mais pobre, ela vai ampliar o consumo. É o que aconteceu a explosão de consumo no Nordeste. Tinha cidade no Nordeste que tinha 10, 15 estabelecimentos comerciais, cidades pequenas, e que no curso de 10 anos passou de 10, 15 para 80, 100 estabelecimentos. Por quê? A população começou efetivamente a consumir, entrou no mercado de consumo. Diferentemente da lógica da concentração da renda. Quando você paga um salário miserável e concentra a renda na mão de poucos, esse dinheiro vai para a especulação financeira. Quem ganha 5, 10, 15, 30, 50 milhões de reais por ano, não consegue consumir esse recurso. Então, esse dinheiro vai para a especulação financeira, vai para paraísos fiscais, vai para a conta na Suíça. A gente tem que inverter a lógica no Brasil como um todo. Por isso que a gente apoia o projeto do presidente Haddad e aqui no Distrito Federal temos que trabalhar na mesma linha. Então, ampliar o salário mínimo, criar um salário mínimo regional, 30% acima do piso federal em 2 anos, é o que a gente deve buscar e que vai ter um grande benefício para pequeno e microempreendedor. Para essa faixa etária e que proposta realmente o seu governo, né, a sua campanha tem para mudar definitivamente a educação desses jovens e crianças? A educação no Brasil ela não é prioridade, nunca foi. Nós temos essa discussão, mesmo agora vocês vejam a emenda constitucional 95.
que congela gasto na saúde e educação por 20 anos. Ele diz que não, que tem um espaço para isso, mas a gente sabe que o propósito é outro. O propósito é realmente reduzir os gastos com saúde e educação para que sobre recursos para outros fins, como subsídios às grandes empresas e tudo aquilo que a gente já conhece, inclusive a formação do superávit primário, que vai garantir o pagamento da dívida pública, do juro da dívida pública. Nós temos que inverter essa ordem. Nós temos que investir fortemente em educação. Não é possível fazer isso de uma hora para outra. Esse grande passivo na área educacional, a gente não vai resolver no Brasil e no DF de uma hora para outra. Mas a sinalização tem que ser essa, o ensino integral. Porque o ensino integral, além de ele proporcionar uma educação de maior qualidade para os jovens, para as crianças e para os jovens, ele vai resolver um outro problema. Primeiro, do ponto de vista de ter uma educação mais ampla, que envolva, por exemplo, o acesso à arte, à cultura, o acesso ao esporte, à prática esportiva. Então, isso permite essa complementação. E, de outro lado, afasta a juventude daquilo que eu falei, da tentação do crime. Porque muitos desses jovens sem perspectiva coisas fáceis para os grandes barões do crime. Tinha muito, era creche conveniada ou creche privada, mas creche pública mesmo tinha. Do PT passado contratou nós temos nosso programa, a construção de 70 creches públicas, que gerariam 14 mil vagas em creches públicas para a população. Isso, e a gente tem dito isso, não é apenas para atender as mães que vão ter acesso. Então, eu diria que do outro lado, Seria nos 4 anos de governo? eu acredito que não. Passaria. É uma coisa que a gente tem que sempre levar em conta, Não necessariamente tudo que a gente quer realizar deva acontecer no período da gestão nossa, Tem coisas que, inclusive, a gente começa, planta a semente e o outro governo que vai colher, Que pode ser um outro governo, caso reeleito, pode ser uma outra pessoa que... Mas a gente tem que também mudar um pouco esse conceito. Eu falo do governo, eu acho que tem que pensar mais no interesse público e, às vezes, começar uma obra é fundamental para que o outro governo possa concluir, mesmo que não seja o governo dele próprio. Certo. Bom, saúde. Atualmente o governo Hollenberg tem instituído aí o Instituto Hospital de Base, com o intuito de agilizar os processos na administração pública de compra de medicamentos, contratação, enfim, uma série de fatores que levaram ele a fazer esse sobre isso. Eu acho que é um equívoco, Eu tenho dito que é um equívoco do governador Hollenberg, muito grande. É um atestado de incompetência. Ele repassar, terceirizar a gestão da saúde pública. O Brasil instituiu em 88, e não foi por obra do PT, do governo Lula, foi bem antes, foi ainda na Constituição, o Sistema Único de Saúde, que foi uma conquista da sociedade brasileira. Hoje ele é o principal sistema público de saúde do mundo, de todo mundo. Atende 160 milhões de brasileiros. E ele tem que ser fortalecido. Por isso que eu falei, essa emenda constitucional 95, ela enfraquece o SUS, ela ameaça a continuidade do SUS. Nós temos que investir no SUS. Tem outros sistemas públicos de saúde no mundo, no Canadá, no Reino Unido, que avançaram e funcionam muito bem, melhor que o SUS, inclusive, até porque
são países que têm muito mais recursos, mas a sinalização tem que ser de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E o Hollenberg ele aposta no sentido contrário. E como é que é esse fortalecimento desse sistema? O fortalecimento é, primeiro, você investir na melhor gestão. É um absurdo dizer assim, não, vou privatizar, vou terceirizar, porque vai agilizar a compra de... O que a gente via e assim... Planejamento. Se eu tenho um estoque de 500 daquele medicamento e eu tenho um consumo de 250 por mês, evidentemente que eu não posso esperar aquele estoque terminar para depois adquirir. Eu tenho que me antecipar, tá certo? Bom, se esse estoque está acabando, vai durar 2 meses, eu me antecipo, 2, 5, e ele sabe o tempo que, se é licitação, pode ser aos requisitos da compra pública. O que não pode é ele, em função desses requisitos, dizer eu abro mão disso e vou terceirizar, porque ele está ludibriando o serviço público. Essas pessoas não são contra o concurso público, vários desses contratados não são concursados, então ele está, no fim, privatizando a saúde pública, mesmo que seja com recurso do SUS. Ele tem dito, não, mas com recurso do SUS, mas a gestão é privada. E nós temos que apostar na gestão pública, torná-la eficiente. E o que ele tem feito, eu tenho dito, isso é criminoso, porque quando a gente observa, eu fui presidente da Codeplan, em 2014, fizemos uma pesquisa na área metropolitana, perto de 400 mil pessoas da área metropolitana, ali de todos os 12 municípios goianos, vinham buscar serviço de saúde no Distrito Federal, serviço público. Buscava o Hospital do Gama, buscava as UPAs de Santa Maria. Hoje acontece o oposto. A população está buscando a UPA do Novo Gama, buscando 24 horas do Valparaíso. Eu estive nesses municípios, eu estive nessas 2 regiões e as pessoas têm relatado isso. Então o que o Hollenberg está fazendo é deteriorar o serviço público de saúde, o atendimento hospitalar, para que a população fique decepcionada com aquilo, acabe concordando com a privatização e aí, se a coisa está totalmente deteriorada, o que vem depois da privatização melhora em relação à situação que ele deixou chegar. E aí acaba citando números, não, tal ano era assim, felizmente ele não vai ser reeleito, tá certo? Essa possibilidade eu acho muito remota. Então ele não vai ter oportunidade de privatizar, porque ele já anunciou isso, que ele quer criar instituto também no Gama, Taguatinga, todos os demais hospitais. E, efetivamente, isso não vai acontecer, né? Espero estar no governo no próximo ano para que a gente possa, inclusive, retornar plenamente o hospital de base para o Sistema Único de Saúde. Rapidamente, sobre o modelo do Sara Kubitschek, que é um hospital modelo referência no Brasil e até lá fora, que utiliza exclusivamente recursos públicos com base em metas, resultados, etc. Qual a sua opinião sobre esse tipo de modelo? Todo tipo, ontem mesmo passou na televisão, o caso de um município, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Na verdade é uma comparação Três Lagoas e Fátima do Sul, onde o SUS em Fátima do Sul era uma tragédia e o SUS em Três Lagoas era uma coisa exemplar. Atraía a população de 12 municípios vizinhos, funcionava tão bem que a população é prática, tá certo? Como eu citei, se o atendimento está ruim lá no Novo Gama, o Valparaíso procura o Gama. Se ficou ruim no Gama, procura a UPA lá do Novo Gama. Então, assim, a população é prática, ela vai procurar o melhor atendimento. Esse exemplo que eu estou citando, Três Lagoas e Fátima do Sul, é exatamente isso. Com os mesmos recursos, com o mesmo sistema, um funciona mal, um funciona bem. Qual o nome para isso? Gestão. Todo e qualquer, no caso da SARA, da rede SARA, toda e qualquer iniciativa que seja positiva do ponto de vista da gestão, é o caso do Hospital da Criança aqui. Ele tem um modelo próprio, está dentro do SUS, recebe recursos do SUS, não é exatamente, mas recebe recursos do SUS, e tem um modelo que funciona bem, tá certo? Então a gente deve, evidentemente, apostar nesses exemplos de sucesso, o que não está em contraditório com o fortalecimento do SUS. O que não é o caso do Instituto Hospital de Base na sua que não é o caso. Ok, vamos falar de mobilidade. Hoje a Saída Norte ela passa por uma reestruturação da BR-020, que promete a duplicação até o final desse ano, mas é crítico a entrada e a saída de Sobradinho, Planaltina, regiões de condomínios, cada vez mais populacionais, com mais população. Essa medida visa ampliar a pista para os carros. E daqui a, sei lá,
2, 3, 1 ano, esse problema volta novamente. Existem alguns candidatos que dizem que vão pegar um trem e vão colocar de Lusiânia a Planaltina, outros dizem que vão criar pontes, etc. Eu queria entender de forma estrutural, tá? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, como é que você pretende trabalhar a mobilidade? Eu acho que a gente tem colocado três. Primeiro, o diagnóstico, né? A gente tem três vértices para essa questão. Primeiro, o diagnóstico. Infelizmente, Brasília, embora seja uma cidade nova, 58 anos apenas, ela foi concebida principalmente para o transporte rodoviário. Ela poderia ter sido previsto com uma rede de trens urbanos, né? Como toda metrópole europeia, americana tem. Não falo de metrô, falo de trens, né? Sobre superfície. É muito mais barato do que o metrô, né? E tem uma vantagem enorme, né? Porque permite o deslocamento, né, da população de forma mais rápida e concentrada. Não houve, né, essa preocupação dos planejadores de Brasília. Houve sim, né, quando começou a se instalar as cidades satélites, as chamadas cidades satélites, então todas conectadas por vias, algumas expressas, outras não. Posteriormente, Brasília cresceu muito, hoje tem 3 milhões de habitantes no DF, 4,5 na área metropolitana, e aí veio a ideia de se construir o metrô, que é um investimento muito caro. Eu creio que o investimento intermediário, né, ainda rodoviário, o ideal seria que fosse transporte sobre trilho, só que hoje ficou muito difícil. Ainda é possível pensar de um trem ligando, eu só acho que é complicado falar em aproveitar, por exemplo, a linha de Lusiânia, que é uma linha completamente obsoleta, ela tem que ser substituída. É uma bobagem achar que sobre aquela linha obsoleta vai se colocar ali uma composição e transportar com segurança a população de Lusiânia e Valparaíso para o DF. Essa possibilidade é leviana falar isso. Tem que ter um investimento pesado na substituição. Você aproveita o leito, mas a linha tem que ser substituída, que é um investimento pesado, a gente sabe, né? É possível levar um transporte ferroviário até Planaltina? É possível, né? Não é descartado. Isso tem que ser feito em parceria com o governo federal. Não teria aqui recurso, mostrado. Não temos recurso disponível para investimento, né, dentro do nosso orçamento que permite o investimento dessa natureza. Como também, né, precisaria do governo federal para a questão de 2 projetos que, em tese, substituiriam a via férrea, que é o BRT. O mesmo que foi implantado no Gama de Santa Maria e que poderia ser levado, tem um projeto para levar o BRT Oeste até Ceilândia, até o Sol Nascente, e outro que seria o BRT Norte, que pegaria Sobradinho e Planaltina. Temos que estudar qual é a melhor alternativa, se é o BRT, se é uma linha férrea, não descarta a possibilidade de estudar, tem que ver qual é o que conta, do ponto de vista da viabilidade, da logística, do recurso disponível, da parceria com o governo federal. Tem que se buscar uma alternativa de transporte de massa, porque realmente ficar no transporte individual, né, de automóveis, você cai naquilo que você falou, você vai ampliando, e a população cresce e você nunca consegue efetivamente ter uma situação confortável, porque aí aquela via vai saturar também. Então, assim, é investir no transporte de massa, em detrimento, inclusive, do transporte individual. Mas, para isso, você tem que ofertar transporte de qualidade. Aí eu coloco a outra questão, outro vértice, que é a questão das faixas exclusivas, né? É importante investir. A EPNB é um caso bem sucedido. Gerou transtorno para quem se locomove de carro, daquela região de Samambaia, Recanto das Emas, sim, mas é claro que tem que priorizar o transporte coletivo, né? 70% do trajeto casa, trabalho, casa, se faz por ônibus, né? Então eu estou beneficiando a maioria da população. Esse tem que ser o nosso norte. Agora, na sua própria... eu estou dizendo, a alternativa imediata, já tem um projeto pronto, é do BRT, certo? Já está o sul concluído, teria o oeste e o norte. Isso ajudaria demais. Eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo que reside no Gama em Santa Maria, que usa transporte público, usa o BRT. Porque realmente é confortável e é rápido. Só uma questão, essa questão da porta dos ônibus aqui na PTG, por exemplo, o seu governo vai resolver isso? Tem que resolver, né? Aí a concepção é equivocada, né? Porque concebeu, né, mas a porta do ônibus abriu para o lado errado. Só tá certo? Claro, aquilo ali é um absurdo, né? Tem que ser. E aí você cria uma faixa exclusiva que, na verdade, ela não funciona como faixa exclusiva, né? Mas aí entra naquelas coisas do erro de planejamento que
É aquela história de construir uma ponte, começa de um lado, começa de outro e não faz o meio. Você fica ligando nada a coisa nenhuma. Bom, você falou em aumento da população, né? A Saída Norte já aumentou. Né? Hoje são mais de 80 condomínios ali que abrigam quase 100 mil pessoas. E condomínios irregulares, 99%, 95% são condomínios irregulares. E o Distrito Federal vive essa cultura da irregularidade desde que foi criado, inclusive. Né? E nenhum governante chega e resolve essa questão. Hollenberg, o governo Hollenberg, ele tem feito um trabalho onde se diz recordista em regularização fundiária no Distrito Federal, e se diz num trabalho técnico. Alguns candidatos, como plataforma de campanha, dizem que vão acabar com a GFIS. Outro diz que vai acabar com a TerraCap, para agilizar o processo de regularização fundiária no Distrito Federal. E a gente sabe que a regularização fundiária é um tema muito crítico. Né? O que o senhor diria para os moradores hoje de condomínios irregulares, em termos de segurança jurídica? O que o senhor pretende fazer para melhorar a vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, controlar a invasão de terras no Distrito Federal? Primeiro, tem que ser dito, né? Como é que chegamos a esse problema? Uma cidade de 58 anos que chega a uma situação dessa. Foi a absoluta parceria entre o poder público e a grilagem. Tá certo? Chegou a essa situação por isso. Tinha grileiros que eram deputados, eleitos deputados distritais, que atuavam com maior liberdade dentro dos órgãos públicos. Então, e mesmo aqueles não eleitos atuavam com cobertura, né, de gestores públicos. Mas acho que isso hoje não existe mais? Eu acho que reduziu muito. Se existe, reduziu muito. Até porque a sociedade toda começou a cobrar muito, né, dessa liberdade que eles tinham nessa operação. Existe, né? Existe, mas a gente sabe que até porque o limite ali entre o que está legal e o que está ilegal é muito tempo. A gente vê situações, por exemplo, naquela região do Tororó, né, que é propriedade de grandes investidores, investidores no mercado imobiliário. E você vê aquela região que é da Codeplan, a gente é uma parceria lá com o IBGE, e tem regiões ali, áreas ali que tem pivô central, ou seja, evidentemente de uso agrícola, que no PDOT foi colocada como área urbana. Tá certo? No sentido, evidentemente, de valorização daquelas áreas. Não tinha nada de área urbana, tá certo? É uma área rural. Então, isso acontece. E aconteceu por quê? Por um erro técnico? Claro que não. Evidente que aquilo era uma área rural, e aí o poder econômico prevaleceu e mudou, né, e se prevaleceu e adulterou o que era o conceito técnico. Acontece ainda hoje, né? Aconteceu muito fortemente, mas ainda acontece hoje. A sinalização do governador Hollenberg, nesse caso, diferente da área de saúde, eu acho que é correta. Né? Eu acho que a linha que ele traça é correta. Ou seja, existe um problema construído ao longo de 5 décadas. Né? Temos que resolver o problema. Vicente Pires, foi um erro. Tá certo? Está ali em cima de o que era a área de chácara, em cima de nascente. O que você faz? Tem 70 mil pessoas ali, você derruba os 20 e poucos mil imóveis, não vai fazer isso. Né? Então você tem que buscar regularização. Isso vale para todos os casos. Né? Agora tem que ser reembolsado o Estado. O Estado, se é área pública, o Estado tem que ser reembolsado. Aí os moradores têm que ter essa consciência. Se alguém adquiriu uma área que, em tese, ela tinha um valor de 200 mil reais, e ele adquiriu por 30 mil, não é porque ele era um sortudo, porque ele foi esperto e coisa e tal. É porque ele estava adquirindo uma área que não era uma área pública, que estava sendo negociada por um grileiro. Tá certo? Então, se o valor dela era bem maior, né, não dá para dizer assim, não, puxa vida, eu achava que estava, né, ali com o negócio da China. Não é bem assim, vamos ser claros. Então, essa pessoa, ela vai ter que reembolsar o Estado. Não, a área é pública, puxa, eu comprei gato por lebre, comprei ali de um grileiro e tal. Agora eu vou ter que pagar o valor real dessa área. Agora, existe o valor real. Existe essa discussão. Os moradores dizem, o governo está cobrando muito caro. E tem pessoas que dizem o seguinte, o governo está cobrando muito barato. Né? Por exemplo, essa área aqui, esse terreno valeria 400 mil, o governo está cobrando 250 mil e o morador diz que no máximo ele deveria pagar 100 mil. Tá certo? Ele admite pagar, ele admite que é área pública, ele admite que quer regularizar, então tem que encontrar esse meio termo. Tá certo? Eu acho que tem que ser o valor real da área. Se ele realmente adquiriu aquela área e vale tanto, né, e não tem muita dificuldade de definir isso.
né? A Caixa Econômica tem uma expertise enorme, né, em fazer essa aferição. Então, esses moradores, se eles querem efetivamente que esses imóveis sejam regularizados, eles têm que reembolsar o poder público, que é efetivamente o proprietário daquela área. O governo tem dado aí até 25% de desconto para pagamento à vista, no caso dessa regularização. Mas existe a outra ponta, existem aquelas pessoas que entraram no financiamento da Caixa Econômica durante 36 anos, ou 36 anos, para poder financiar o seu imóvel. Para construir, né? Para construir, comprou um apartamento usado, comprou um apartamento novo, entrou no financiamento de longa data. O que o senhor diria para essas pessoas quando eles veem outras pessoas que invadiram um lote ou compraram de grileiros, de boa fé ou não de boa fé, mas que agora querem pagar menos para a sua moradia? É isso que eu estou dizendo, tem que pagar o valor real. É isso que eu estou dizendo. Porque senão, essas pessoas que foram pela via absolutamente legal, elas vão se sentir injustiçadas, né? Então, assim, essas pessoas que foram por esses caminhos, né, via grileiros e tal, e adquiriram esses imóveis, eles têm que entender o seguinte: eles querem a situação regularizada, porque essa situação pode perdurar, eles não vão ter nenhum direito de comercializar, vão comercializar contrato de gaveta, né, mas registrar em cartório não vão poder. Então, se eles querem uma situação, né, regularizada, né, eles têm que pagar, reembolsar o Estado pelo que efetivamente aquele imóvel, né, aquele terreno vale. Legal. Bom, vamos falar de economia. Pois não. A saída norte hoje existe um comércio pouco ativo, indústria inexistente. Tiveram alguns programas do PRODF que criaram alguns nichos de empreendedorismo e tal. Hoje tem uma novidade que é o Biotic, que se intitula o Parque Tecnológico Miragaia. Como levar o desenvolvimento econômico para essa região? Né? Por que a gente não abre indústria? Por que o Distrito Federal não incentiva a indústria para vir? E a gente vê governo, entra governo e sai governo e as indústrias não chegam. A grande motor da economia do Distrito Federal é o serviço público. E assim, grande parte da população não faz parte dele. Não faz parte dele. O que eu queria entender, o que fazer para a saída norte para que ela se torne um polo de desenvolvimento do Distrito Federal e sua opinião sobre o Biotic? Então, o que acontece no Distrito Federal, na economia? Essa concepção que prevaleceu é de que nós temos que desempenhar funções exclusivamente político-administrativas. Sim. Então, vai ter o comércio ali, vai ter a população, o serviço, mas não tem espaço para a indústria. A agricultura não vai ter muito espaço mesmo, é um nicho, né? Agricultura de alto rendimento, mas o território exíguo não permite pensar, né, como opera Goiás, Mato Grosso, com um território inúmeras vezes maior. Nunca vai ter um peso grande na nossa economia, né? Vai ocupar uma parcela da população pequena e tal, e apostar principalmente no desenvolvimento tecnológico. Então, o serviço público, o setor público tem um peso enorme aqui, sem dúvida disso. Mas ele tem um problema de apresentar um certo esgotamento. Não tem como, a transferência dos órgãos do Rio de Janeiro para cá já se esgotou há muito tempo e, né, tem uma certa limitação. É importante fortalecer o setor público, né? A gente tem defendido a eleição do Haddad em cima de uma aposta que ele faz, retomar o investimento público, reforçar, né, o gasto público e acabar com essa história do Estado mínimo. O Estado mínimo é ruim para o Brasil inteiro e é fatal para Brasília. Porque como Brasília depende muito do setor público, aí aqui é terra arrasada. Então nós temos que ter um governo, no governo federal, um governo que invista, né, aposte no investimento público. Mas ficar só na dependência disso não é suficiente. Nós temos também que diversificar a nossa estrutura econômica. E aí entra a indústria. Não tem nenhuma justificativa para que a gente não tenha um parque industrial relevante aqui, né? As pessoas falam, mas aqui é a capital. Tá bom, então tem que explicar isso para Londres, Seul, Moscou, Buenos Aires, Cidade do México. Todas as capitais são todos parques industriais, vários deles mais importantes de seus países, né? Tóquio. Então, não tem compatibilidade entre eu desempenhar as funções políticas administrativas e ter um parque industrial relevante. A indústria, ela gera, além do emprego direto, ela gera de 3 a 7 empregos indiretos na área de serviço de apoio à indústria. Na área financeira, na área de transporte, na área de manutenção, na área de seguros, uma série de atividades, né, que você pega a estrutura
de serviço de São Paulo e de Brasília é totalmente diferente. Brasília são serviços às pessoas. É cabeleireiro, é jardineiro, é emprego doméstico. São Paulo é outra estrutura de serviço. Serviços de apoio à indústria, que são serviços mais qualificados que remuneram bem mais. Pagam bem mais do que um cabeleireiro ou um jardineiro. Então, só que nunca teve aqui uma estratégia de atração de investimentos industriais, né, por conta dessa cultura anti-industrialista, que, na verdade, está incrustada na elite de Brasília. A elite de Brasília, não, isso aqui vai trazer problema para a gente, poluição, que é uma bobagem. As pessoas ficam com aquela imagem indústria, Cubatão. Fuligem, né? Cubatão, fuligem pela chaminé, rio poluído. Hoje você tem instrumentos tecnológicos e legislativos que impedem isso. É o caso de Londres, por exemplo, que é um importante centro industrial na Inglaterra, é o terceiro maior centro industrial, e Londres, as Olimpíadas de Londres, a prova de canoagem foi no rio Tâmisa. Tá certo? Ele foi recuperado, já foi poluído há 60 anos atrás, né? E a partir da legislação e de tecnologia, está equacionado o problema, um rio limpo. Né? Em várias cidades europeias, as pessoas tomam banho no rio nas cidades centrais. Então, podemos sim atrair investimentos industriais com essas precauções, né? E aí criar uma alternativa para a população, particularmente a população menos qualificada, que não tem oportunidade no setor público. Tá certo? A classe média se vira, consegue passar no concurso, cada vez mais escasso, mas tem oportunidade. A população mais pobre não tem. Então, associado a isso, está uma questão que era a terceira vertente que eu ia falar lá da parte do transporte, que é a história do arco rodoviário. Tá certo? A gente tem um projeto de um arco rodoviário que reduz o fluxo. Se você, por exemplo, sai de Goiânia e vai para Salvador, você atravessa o Distrito Federal. Você entra ali o Recanto das Emas, Samambaia, Recanto, atravessa toda ali a Épia, pelo Cruzeiro e vai lá para a saída norte. Se você faz o arco rodoviário, você traz esse fluxo de passageiros, mas principalmente de caminhões, de carga, para fora do miolo de Brasília. E ajuda a resolver o problema do transporte, do tráfego, e, por outro lado, nosso projeto é criar 5 áreas industriais ao longo desse arco rodoviário. Irriga essas áreas, né? Ligando essas áreas, e você, por exemplo, esse arco passando ali entre Planaltina de Goiás e Brasilinha, tá certo? Você pode criar uma área industrial que você vai gerar emprego tanto para a população de Planaltina, aqui, de Planaltina do DF, né, quanto também para Planaltina de Goiás e Brasilinha, tá certo? Então, isso vale para Padre Bernardo e Brarlândia. Então, essa população de Brarlândia, e mesmo Padre Bernardo, que vem toda para o plano piloto, para serviços aqui, às vezes serviços informais, de camelô, disso, daquilo, doméstico, essa população passa a ter uma oportunidade de um trabalho formal, que remunera bem, né, ao longo desse arco rodoviário. Então, a nossa proposta mas para isso precisa criar infraestrutura. Infraestrutura de energia, infraestrutura de transporte, logística, qualificar a mão de obra. Quando uma grande empresa ela vai decidir se vai ampliar suas instalações, fazer uma nova planta industrial, por exemplo, normalmente ela seleciona 5, 6, 7 cidades e ela vai estudar as condições que essas cidades têm. Se alguma delas seleciona Brasília cai logo nas primeiras premissas, tá certo? Não, logística e transporte não é ruim, é uma ferrovia Centro-Atlântica que está obsoleta, que não lida com nada. Energia, não tem energia. Botar uma planta industrial relevante, vai ter que comprar um gerador para movimentar. Mão de obra qualificada, não, mão de obra lá forma para o setor público, não forma gente, engenheiro para atuar na engenharia de produção e tal. Então, essa empresa, Brasília, descarta. Por isso que não atrai investimento para cá. Mas a sua proposta é também resolver a questão burocrática de instalação de empreendimentos aqui, porque hoje uma licença ambiental, por exemplo, demora 5, 6 anos para sair. Como é que o empreendedor que quer investir... Nem demora isso, porque na verdade não tem ninguém procurando. Ou seja, claro, ninguém procura se instalar aqui, porque ele já morre. Né? Não é nem a questão ambiental. Isso vale para pequenos empreendimentos e mais imobiliários. Mas para uma grande indústria, ela nem considera vir para Brasília. Tu pega instalou essa neoquímica que está aqui, né? Mas a maior parte das indústrias você está em Anápolis, onde a logística funciona muito melhor, de energia, de transporte. Então, ela nem considera. Agora, se for considerar, se criar umas condições, evidentemente, de infraestrutura, vamos ter que atuar também nessa questão do licenciamento ambiental. Não é ser negligente com o licenciamento ambiental, né? Mas é ser sério. Você faz as exigências, cobra que a empresa cumpra aquelas exigências e aí você dá a licença.
Também não pode acontecer o que muita gente fala e critica o governo, que eu quero uma licença, está demorando. Poxa, mas está demorando porque você não cumpriu a legislação. Acontece muito requisitos. isso. Né? Eu tenho que preservar uma área de nascente, coisa e tal. Aí ele não se preocupa com aquilo. Vai ter um custo de negócio, deixa essa porcaria para lá. Aí vai lá o fiscal, né, da área ambiental e fala assim, tu não preservou essa área aqui, isso aqui não está garantido que isso aqui não vai ser aterrado e tal. E aí, não vou te dar licença porque você não cumpriu esse requisito. Então acontece muito isso também. Às vezes a pessoa fala, estou 5 anos para obter um licenciamento ambiental. No SEBRAE, a gente analisava lá os projetos do PRODF. Uma das condições é que não podia ser ocupado por moradia. Se você tinha lá uma empresa, era para ser empresa. Né? E o que a gente via? Eu relatei vários desses. Aí você via lá dentro da empresa, entre aspas, você via cama, armário, você via fogão, geladeira, entendeu? Tudo aquilo, berço para criança. Mas a empresa precisa disso? Claro que aquilo ali estava sendo usado como moradia. E aí você, no despacho, dizia, não, tá irregular. E a pessoa reclamava, meu amigo, mas as condições para você ter acesso a esse lote aqui é você ocupar como empresa. E você está ocupando como moradia. Okay. Então, assim, às vezes as pessoas reclamam, mas as evidências são tantas, né, que não cabe reclamação, né, porque ela não está simplesmente... Sobre o Biotic, Parque Tecnológico, o SEBRAE está lá, inclusive com o laboratório, né? Tem aí uma questão que eu lá no SEBRAE mesmo, eu tive essa conversa com gente do governo, que eu dizia que é um projeto, é bom que saia o projeto, né? O projeto já vinha há anos, e tem um potencial muito grande do Distrito Federal para isso, não tem dúvida nenhuma. Só que acho que o pessoal aqui, assim, no afã de ter uma coisa para apresentar, talvez a questão eleitoral, foi uma delegação do governo, com gente lá da Federação da Indústria, foi lá para São Francisco, né? Lá para o Vale do Silício. Vamos fazer aqui o modelo lá do Vale do Silício. É uma grande bobagem, tá certo? Porque a distância entre o nosso estágio aqui e o Vale do Silício é tão grande que chega a ser prejudicial você imaginar, né, que vão trazer o modelo de lá para cá. É a mesma coisa que o Madureira ir lá e agora implantar aqui você é o modelo do Real Madrid. Tá certo? Não vai ser modelo do Real Madrid coisa nenhuma. A distância é tão grande que você não consegue ter condições de implantar aquilo. A gente tem aqui experiências bem-sucedidas no Brasil. Tem Florianópolis, nessa área de ciência e tecnologia, tem Campinas, tem São Carlos, tem São José dos Campos, tem Campina Grande lá no Nordeste. Por que não busca essas experiências que estão aqui próximas e muito mais factíveis de serem concretizadas do que imaginar que agora a Biotic vai virar um Vale do Silício? É como se estivesse dizendo assim, não vai virar nada, porque a distância é tão grande que... Mas a iniciativa é importante, ter avançado é importante. Agora precisa ter mais o pé no chão para que não imaginar que rapidamente vai ter uma maravilha aqui. Não vai ter que ralar muito para chegar a uma situação intermediária. Bacana. Para finalizar. Perfeito. Por que o eleitor da Saída Norte, Sobradinho, Planaltina, todos os condomínios, devem acreditar e votar na proposta do candidato Miragaia? A maior parte da população da Saída Norte é uma população que precisa do Estado. Precisa do Estado. E o Partido dos Trabalhadores é o partido que tem a melhor proposta para aqueles que dependem do Estado. A experiência do governo Lula, né, com os vários programas sociais, com propostas, gerou 12 milhões de empregos formais. Eu falo do Minha Casa Minha Vida, falo do Mais Médico, falo do Luz para Todos, falaria aqui de Bolsa Família, seja a população muito pobre, seja a população mediana, seja a população, né, de classe média, mas que o filho não tinha condição de pagar uma universidade, tinha programas de financiamento estudantil. Então, para toda essa população que mais depende do Estado, né, o Partido dos Trabalhadores é aquele que apresenta as propostas que permitem, né, que essa população possa ser melhor contemplada pelos serviços públicos. Então, é por essa razão, entendendo que em Sobradinho 1, Sobradinho 2, Fercal, Planaltina, Itapuã, Paranoá, está ali localizada uma população, em sua grande maioria, dependente desses serviços públicos, é que a gente acredita que a gente tem a melhor proposta. Já provamos isso no plano nacional, já provamos isso no plano local, com 2 governos, embora o último tenha tido muito problema para até ser reconduzido, mas eu reputo muito a um passo errado que ele deu, que foi a questão do Estádio Nacional, que acho que matou o governo ali, né? Mas eu acho que
Tirando isso, acho que teve importantes realizações. Teve o Carreta da Mulher, o Carreta da Visão, o BRT Sul, o DF Sem Miséria, vários programas, a construção de 50 creches, vários programas importantes para essa população mais pobre e mediana, e é por essa razão que a gente acredita que nós temos a melhor proposta também para a população ali da Saída Norte. Legal. Miraganha, obrigado. Parabéns aí pela